Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Aleluia. Como que está a expectativa do seu coração para essa madrugada? Glória a Deus. Amém? Vocês estão animados para tudo aquilo que Deus vai fazer? Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, aumenta a expectativa de vocês, porque nós vamos viver 50 dias sobrenaturais. Nós vamos viver Shalom, profeta Frederico. Shalom, pastora Bruna. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, pastora Bruna de novo. Amém? Um dia abençoado, um dia poderoso. Eu quero que vocês se preparem para aquilo que Deus vai estar fazendo. Amém? Está extremamente profético o PDF. Vou terminar ele agora na parte da manhã, né? De uma forma estratégica e profética, eu sempre gosto de trazer o significado da renúncia de algumas coisas. Então, eu sei que Deus já trabalhou em algumas das áreas das nossas vidas a partir do preceito que a gente renunciou, tá? A gente renunciou já em outras vezes glúten, lactose, açúcar, e teve um significado. Então, eu estava ontem, né, em oração pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor traga um significado do que vai custar essas renúncias. Por que nós estamos renunciando isso? Aonde o Senhor vai trabalhar? Amém? Quando nós renunciamos a algo, o Senhor, Ele trabalha de forma mais específica e estratégica. Então, vai ter muitas renúncias lá para você marcar. Mas uma das renúncias que a gente sabe que é mais difícil é o glúten, a lactose, o açúcar, durante a janela de alimentação no jejum, né? Então, a gente vai ter o parâmetro do padrão do jejum normal, vai ter várias opções para você estar fazendo, mas né, nessa vez o renunciar glúten vai ter um significado, o renunciar lactose vai ter outro significado, o renunciar o açúcar outro significado. Então ontem, né, depois da nossa reunião, eu estava escrevendo, então vai ser muito poderoso, certo? E Deus falou para mim sobre o glúten, né? Deus vai estar trabalhando no nosso caráter, então vai ser muito poderoso, tá? Então, eu quero convocar você, não só a jejuar, mas renunciar glúten, lactose e açúcar, renunciar tempo perdido em redes sociais, tira da sua vida tudo aquilo que rouba o seu tempo, filmes, séries, streamings, o que você assiste, o que você vê que rouba o seu tempo. Eu quero que você tenha esses 50 dias dedicados ao Senhor. Você não está entendendo o que vai acontecer esses 50 dias. Vai ser algo assim muito, muito, muito poderoso, tá? Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou estar fazendo uma live com o PDF na mão. Você já vai ter o seu PDF na mão imprimido. E aí, eu vou explicar para você como que vai funcionar, como que você vai fazer. Vai ser poderoso. Eu quero que você se prepare, porque nós vamos viver algo disruptível. Amém? Vai ser algo poderoso, sobrenatural. Que dia que nós vamos começar esse jejum todos? Dia 1º de agosto, às 2h45. Nós vamos começar a oração, a intercessão, 2h45. E o jejum, o padrão do jejum que eu estabeleci, ele vai iniciar quando? Preciso até corrigir uma coisa. É isso mesmo. Ele vai começar 1h da tarde. É o padrão, tá? 1h da tarde. Mas você, se esse horário de 1h da tarde não é bom para você, você pode estabelecer lá outro horário. Então eu vou ensinar vocês como que vocês vão estar fazendo. Qual que é o modelo do jejum? O modelo que a gente faz, intermitente. Você vai ficar uma janela sem comer nada. Você pode só beber água ou optar por beber um chá sem açúcar, sem adoçante. Ou um café sem açúcar, sem adoçante. O modelo do jejum é intermitente. Mas se você quiser ficar às 12 horas, 14 horas, 15 horas, certo? O padrão do jejum é 17 horas. O padrão, mas se você não é padrão, você está começando a jejuar, você vai fazer o de 12, tá? Por que não de 8? Porque o mínimo vai ser de 12. Vocês já mudaram de nível. Não vamos mexer com esse negócio de 8 horas, não. É 12 horas o mínimo, tá? Mínimo 12 horas, máximo 23, com uma janela de alimentação. Então vai ser poderoso, tá? Tem várias renúncias. Vai ser algo assim sobrenatural. Amém? Vai ser algo assim poderoso. Amém?
Vai ter renúncia de WhatsApp, onde você vai ter um tempo no dia, só aquele tempo para você responder. E o povo que lute. O povo que lute. Eu tô dando para você as minhas renúncias, porque eu geralmente faço esse tipo de renúncia. Eu tenho um momento que eu vou responder, se não deu tempo, amém, fica para amanhã. Então, renúncia porque toma muito tempo o WhatsApp. E aí quando você vai responder, você tem que ser rápido e objetivo, porque você tem que, né? Então o quê? Para a gente minimizar. Então, renúncia do WhatsApp. Você vai responder o WhatsApp, mas você tem um horário para responder o WhatsApp e você tem que ser rápido, né? E aí eu vou ensinar vocês como que vocês respondem o WhatsApp. Tá? Vou falar na live hoje. Que aí você responde todo mundo rapidinho. Amém? Glória a Deus. Aleluia, vai ser poderoso? Então tem muitas renúncias boas que eu estou colocando, né? Não terminei de colocar. Eu tô, né? Faltar essa parte das renúncias ali no PDF, tá incrível. E, queridos, a parte do tribunal de Deus, eu quero que vocês coloquem toda injustiça. Eu quero que vocês... Vou te ensinar, profeta Frederico, fica em paz. Vem pra live hoje, 19 horas, eu vou ensinar a todos vocês. Então, a parte do tribunal de Deus, né? Você vai apresentar as causas, você vai apresentar tudo, sua vida, né? Vai apresentar porque eu já vou deixar ali pré-estabelecido as pautas principais. E aí você vai poder botar as suas pautas. Amém? Certo? Vai ser poderoso. Você vai estar jejuando, orando, sim, pela pauta principal, que é o quê? Qual que é a pauta principal? Reparação do Brasil, reparação daquilo que foi perdido, mas você também vai poder estar orando pelas suas causas, orando pelo seu estado. Então, você vai orar não só pela nação, mas específico pelo seu estado, pela sua cidade. Você vai orar pela nação onde você mora. Amém? Vamos orar? Gente, vai ser poderoso. Então, não perca a live hoje, às 19 horas, horário de Brasília. Quem aí já... Amor, cadê a bandeira do Brasil? Quem aí já tá com a bandeira do Brasil? Por que a bandeira do Brasil, gente? Porque na visão que Deus me deu, nós estávamos orando, assim, com a bandeira do Brasil, representando, né? Essa intercessão profética pela nação. Se você é de um outro país, é brasileiro, pega a bandeira da sua nação, aonde você está morando, ou pega do Brasil, que você é brasileiro, amém? Então aqui eu tô com o apóstolo pediu outra também, que a gente pediu essa aqui para ver, certo? Então, nós vamos fazer isso, tá? Mais ou menos assim, ó, nós vamos estar orando assim. Aí nós vamos estar assim, ó, orando, clamando, pedindo, intercedendo, amém? Então nós vamos estar nessa intercessão profética de forma sobrenatural. Então nós vamos fazer essa intercessão profética 50 dias. Então peça, onde você pediu essa aqui, apóstolo? Na Shopee, na... Mercado Livre. Mercado Livre. Vocês vão achar bandeiras baratas, amém? Outra coisa que eu vou ensinar vocês hoje na live, compre cartolina, ou você desenha a nação do Brasil, ou você compra um mapa. Dá para comprar aí na Shopee. E aí eu quero que você coloque o mapa e declare, faça declarações proféticas sobre o mapa geográfico do Brasil, ou da nação onde você está. É extremamente poderoso. Shalom, shalom, profeta David Gava. Então vai ser muito poderoso o que nós vamos viver, tá? Deus falou para mim sobre reparar a terra. Reparação da terra. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu oro agora, Pai, clamando por cada vida que está aqui. Pai, que o Senhor possa nos dar um devocional profético, um devocional poderoso. Fala conosco, Pai, em Números 19, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja um bálsamo agora de vida sobre os nossos corações. Abre, Pai, a dimensão da revelação. Fala, Senhor Deus, dentro do nosso espírito com qual é a Tua vontade. Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa, Pai, recrutar um remanescente, Senhor Deus, para estar intercedendo, Pai, às 2h45 da manhã na madrugada. Vai ser poderoso, Pai, tudo aquilo que nós vamos estar vivendo. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, que há horários, Pai, que são mais intensos, Senhor Deus,
Pai, mas a oração não deixa de ser poderosa em qualquer horário. Mas nós vamos estar em peso, Pai, na madrugada, clamando dentro do seu tribunal por cada pedido de oração. Por tudo aquilo que o Senhor, Pai, vai fazer sobre a terra, vai fazer sobre as nossas vidas. É isso que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a oração vai ser 50 dias de intercessão ininterrupta. Então nós vamos ter, intercessores durante o dia todo. O intuito é você deixar a oração ligada igual nós fizemos nos 90 dias. Imagina uma oração, clamando por justiça, justiça sobre a tua vida, justiça sobre o local onde você mora. Então, nós vamos orar por várias pautas, Toda pauta envolve a sua vida. Então, mande essa oração para o máximo de pessoas, mas eu quero vocês na madrugada. Eu quero vocês em peso na madrugada. Por quê? Se tem um horário que o tribunal de Deus funciona é na madrugada. Madrugada é o horário onde Deus está assinando o decreto, onde Deus está revogando sentença, onde Deus está batendo o martelo e decidindo coisas. Eu quero que você esteja na madrugada. Vai ser algo assim sobrenatural. Amém? Você escolhe o tanto de tempo que você quer ficar na madrugada, mas eu quero convocar vocês para estarem na madrugada. Porque esses 50 dias, no final, vai ter uma transferência de unção sobre a autoridade. E eu quero que vocês estejam intactos na madrugada. Amém? Números 19, abra comigo, vamos estar lendo. Aleluia. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco de sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excremento, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de isopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo, onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote levará as suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água. Também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel use na cerimônia da água da purificação, para a remoção dos pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Quem tocar no cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no sétimo dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento, no terceiro e no sétimo dia, continuará impuro, mesmo depois do sétimo dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tenha sido tampada também ficará contaminada. Se o andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada, ou tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação,
a contaminação. Coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derrame água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e molhará na água. Em seguida, aspergirá água sobre a tenda e sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou no osso humano e no morto, e em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará ao entardecer. Estará puro da sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Gente, graças a Deus que o sangue de Jesus veio sobre as nossas vidas, porque senão eu ia estar ferrada, porque quando a gente começa a escola de medicina, a gente vai, para o anfiteatro e tem muitos corpos e a gente vai aprender anatomia em corpos, A gente vai tocar em pessoas mortas, vai tocar num coração, vai estudar um pulmão, Eu lembro uma vez que uma colega minha, pegou um pulmão escondido no anfiteatro para poder estudar para uma prova. Então, assim, glória a Deus pelo sangue de Jesus, Eu glorifico pelo sangue de Jesus, aleluia. Então, a gente está vendo que antes do sangue de Jesus vir para, aniquilar o pecado tinha que ser coberto, por esses rituais de purificação e todas essas coisas. Então tinha muitas regras, muitas coisas, que tinham que ser feitas. Então, graças a Deus, pelo sangue do Cordeiro. E, gente, eu já apontei muito para estudar, vocês não têm noção. No primeiro ano de medicina, chegava cedinho, 5h30 da manhã, para poder pegar o melhor cadáver para poder estudar. Vocês têm noção disso? Então, eu sempre fui muito obstinada, naquilo que eu faço. Então, eu sempre fui, eu vou chegar mais cedo. Então, imagina, se nós estivéssemos nessa época, a gente aprende anatomia em cadáveres, Não sei como que tá hoje, mas é necessário aprender naquilo que é real. É verdade, Então, vamos trazer essa palavra aqui para nós, sobre santidade, Então, aqui nós estamos vendo que esses sacerdotes precisavam estar fazendo esses rituais continuamente para o quê? Para estarem purificados, santificados, Eles não poderiam estar cerimonialmente impuros. E hoje, nós não podemos também estar, impuros, a gente não pode estar contaminados. E como que vem essa contaminação? Essa contaminação vem a partir do preceito de tudo que a gente vê, fala, faz. Então, aonde você tem permitido algumas contaminações? E talvez você está negligenciando. Não, isso aqui tá tudo bem. Então, não olhe, por cima, não tenta passar um pano em áreas que você sabe que precisa ser lavada pelo sangue de Jesus, que precisam ser expostas. Da mesma forma que Deus, falava, olha, vocês precisam estar cerimonialmente puros, nós também precisamos estar com essa pureza. Essa pureza, queridos, não é que você é uma pessoa correta, santa, imaculada. Eu acredito que santidade é sobre você estar tendo um relacionamento e uma comunhão com Deus todos os dias. A gente vai pecar todos os dias, de alguma forma. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele vai nos trazer convicção. Tá errado, precisa melhorar, olha, você não faça isso de novo. Então, por que é tão importante a chama do Espírito Santo estar acesa dentro de nós? Porque o Espírito Santo vai falar. Você está gastando muito tempo com essa bobagem. Você está gastando muito tempo e muitas vezes, querido, nós estamos ficando cerimonialmente impuros, contaminados
de muita série, de muita baboseira que a gente fica vendo na internet. A gente fica contaminado. Você não consegue ler 2 capítulos da Bíblia, mas você consegue passar o Rios 2 horas seguidas e compartilhar e dar risada. Então, a gente tem que parar de ser hipócrita. Então, a gente pode ter tempo de prazer, ter tempo ocioso. Sim, é lícito, você pode ter tempo de lazer. Mas, a partir do momento que o seu tempo de lazer, o seu tempo de prazer, ele domina todo o governo da sua vida, você está contaminado, meu querido. Você não consegue ler 2 capítulos da Bíblia, mas você consegue ficar 2 horas no telefone conversando potoca, conversa fiada. Para mim não faz sentido. Porque se você está vivendo realmente um tempo de santificação, um tempo de comunhão, você vai desejar mais a presença do Senhor do que qualquer coisa no mundo. E você vai perceber que até séries, filmes, coisas que antes te davam muito prazer, agora você não tem tanta paciência. Você consegue assistir algo às vezes mais curto, mas se for muito longo também você já não tem paciência, já não consegue prestar atenção. Por quê? A tua carne perdeu tanto a voz de comando sobre você que ela não consegue mais se nutrir daquilo que antes ela era nutrida, tá? E nesse tempo de 50 dias que nós vamos fazer, quero que você reflita. Aonde que eu tenho me contaminado? E, gente, às vezes a contaminação é tão sorrateira, você não vê que está sendo contaminado. Você não vê que você está se afastando, às vezes, de estar mais em Deus. Você fala, mas como? Eu não estou fazendo nada de errado. Mas você, às vezes, está sendo distraído. E, queridos, Leviatã, nessa era, ele não vem de diabo, ele vem de distração. E hoje em dia, essa entidade demoníaca tem lançado muitos demônios sobre a terra para trazer distração. A maior estratégia de Satanás na era tecnológica a qual nós vivemos se chama distração. O diabo, ele não quer te assustar, ele quer te distrair, porque se ele te distrair, ele vai roubar o maior ativo que você tem, chamado tempo. Então, o diabo, ele não vai ficar te assustando, aparecendo para você, não. Ele vai vir te distrair e ele vai roubar o seu maior ativo. E o que é o nosso bem mais precioso que nós podemos dar para Deus? Tempo. Quando você ora na madrugada e você dedica para Deus as suas 2 primeiras horas do dia, você está dando a maior primícia que alguém pode dar. Você pode, querido, você pode dar qualquer valor em dinheiro, nada supera 2 horas, 1h30 que você dedica ao Senhor. Nós começamos a madrugada 2h30, porque a gente acorda mais cedo. Isso aí você já está dando para o Senhor, você acordou mais cedo. Então lá, põe aí 2h30. De 2h30, 3h30, 4h30, a gente dá mais ou menos 2h30, 2h40 para o Senhor toda a madrugada. Você tem noção que a maior primícia é tempo? E é a coisa mais difícil de dar. É mais fácil você lançar uma oferta no altar do que você falar para Deus que vai ficar 40 dias se comprometendo todo dia a passar as 2 primeiras horas do seu dia com Ele. E eu não estou falando nem da madrugada. Que fosse 6 da manhã. Deus, eu vou te dar todo dia as 2 primeiras horas. Você não consegue dar, é muito difícil. Mas se você tem conseguido dar, porque você acorda na madrugada, você não tem noção da primícia que você faz no altar de Deus. Nada supera tempo, porque tempo é irrecuperável, por isso que é a nossa moeda mais valiosa. E toda vez que você entrega para o Senhor tempo, o seu nível de santificação aumenta. O seu nível de consagração aumenta de uma maneira drástica, de uma maneira poderosa. Então, a santificação exige de nós purificação. E de tempos em tempos nós vamos estar nessa consagração de 50, de 40, de 90. E toda vez que nós passamos por uma estação de consagração, nós vamos ser purificados. Porque quanto mais a gente se separa para buscar o Senhor, mais percepção do que está certo e o que está errado nós vamos ter. Então aí o Senhor vai recalibrar os nossos olhos, recalibrar os nossos ouvidos, recorrigir a rota dos nossos passos. E aí o Senhor vai falar assim, olha, você tem se santificado, mas eu vou trazer agora mais pureza sobre essa área, mais pureza sobre o seu tempo. Você tem dado tempo para mim, mas você também tem dado muito tempo a muitas distrações, onde você podia estar crescendo. Então, Deus, o que Ele faz? Ele vai trazer mais purificação. Mais purificação. E a purificação vem de buscar a Deus. Nós somos transformados de glória em glória. A glória de Deus vai trazer o refinar daquilo que existe dentro de você.
Então, você vai ver que você vai entrar uma pessoa nos 50 dias, após os 50 dias, você vai estar totalmente diferente, né? Na estrutura. É como eu estava ontem dando uma aula e falando. A unção, ela sempre vai nos transformar. Toda unção que você recebe da parte de Deus vai nos transformar. Você vai perceber que toda vez que você receber um nível de glória, um nível de unção, isso daí vai começar a trabalhar em você, vai fazer você ter uma nova percepção agora de mundo, né? De jornada espiritual, de expectativas em Deus. Porque a unção vem sobre as nossas vidas uma vez que nós estamos buscando de glória em glória. Amém? Então, reflete hoje nessa palavra. O que tem te distraído? O que tem te contaminado sorrateiramente? E às vezes a contaminação é até mesmo vínculo com pessoas tóxicas. E são pessoas que não são tóxicas aparentemente. São tóxicas sorrateiramente. Porque destilam veneno, mas destilam de uma forma que solta uma coisa aqui, outra coisa ali, que depois vai ficar fazendo você pensar, ficar fazendo você, né, ficar afligindo o seu coração. Então, toma cuidado, porque às vezes é uma pessoa que está contaminando o seu coração. É aonde você está colocando os seus olhos. É o tempo que você está perdendo. Querido, deixa eu falar. Quando alguém não se posiciona naquilo que você tem ministrado, pega a sandália, sacode a poeira e cai fora. Vai para quê? Vai dar pérola para quem quer. Não dê pérolas aos porcos. Tem pessoas, queridos, que não vão ser transformadas porque elas têm prazer na sua autocomiseração, no seu vitimismo. Elas podem até falar que estão tentando, mas se você não vê progresso, você fala assim, meu irmão, até aqui o Senhor me ajudou, que Deus te abençoe, que você encontre uma pessoa para ter paciência com você, mas se você não transformou até aqui, eu sinto muito. Eu não sou Jesus, não sou Espírito Santo, não sou Deus. E não sou quarta pessoa da Trindade. Sou um mero pregador do Evangelho que estou tentando te ajudar. Mas se você não quer se ajudar, eu me retiro agora e acabou. Porque às vezes a gente fica se desgastando emocionalmente, espiritualmente, com gente que não quer nada. E tudo isso também, queridos, contamina o nosso coração. Contamina o nosso coração com desgaste, sabe? Você fala, por quê? E, gente, eu quero que vocês se desobriguem do papel do Espírito Santo, porque o papel do Espírito Santo só ele pode operar. E muita gente às vezes fica ali angustiada porque não vê a transformação. Gente, a transformação parte de um preceito onde a pessoa tem que desejar ser ministrada. Amém? Então, não perca o seu tempo distraído, não perca o seu tempo com gente que não quer nada com nada. Mas isso aí, apóstola, é Bíblia. Gente, a Bíblia diz não dê pérola aos porcos. E pérola pode ser o seu tempo. A mensagem da cruz que a pessoa está desdenhando. Amém? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Vocês são seletivos e podem ser seletivos a vida toda. Você pode escolher quem fica na sua vida e quem não fica. Você pode escolher para quem você dá prioridade de tempo e para quem você não dá. É simples assim. Amém? Pegou ou não? Amém? Outra coisa que a gente tem que aprender aqui, né? Nesse texto. Nós não podemos, né? A gente não pode desprezar os processos de Deus. Eu sempre entendi que Deus, toda vez que Ele vai construir algo novo sobre as nossas vidas, ou Deus vai estabelecer algo, vai haver um processo. Então Deus te prometeu algo, vai ter processo. Deus falou que vai te abençoar em algo, vai ter processo da espera, o processo para você tomar posse. Então, não despreze o processo, porque o processo ele faz parte, e sem o processo não tem a bênção, sem o processo não tem a promoção, sem o processo não tem o alcançar aquela vitória, a terra prometida, não tem. Então você vai perceber que na Bíblia, toda vez que Deus ia fazer algo tem um processo. Deus, né, deu vitória sobre Jericó, mas primeiro teve o processo de guerrear, fazer o ato profético, né? Então, houve um processo de guerra, de batalha, sim, mas o processo tem que ser respeitado e você tem que se submeter ao processo, amém? E processo sem obediência não adianta nada. Não adianta, eu tô passando por uma prova, mas você não é obediente, então, sinto muito, mas esse processo ele não está sendo vivido na íntegra. Então, não despreze o processo de Deus. O processo, queridos, é aonde Deus está trabalhando no seu caráter, na sua vida espiritual, na sua mente. E o processo ele é necessário. Porque se Deus ele faz de forma abrupta tudo aquilo que Ele nos promete, a gente não vai ter maturidade. E se tem um lugar onde nós somos,
maturados, aonde nós crescemos em maturidade, chama-se processo. Então todo processo o processo está sujeito ao tempo? Sim. O processo de você ser usado por Deus, o processo de você se converter genuinamente, você aceita Jesus e o processo da conversão começa. E talvez o seu processo de conversão durou 3 meses, durou 6 meses, durou 1 ano. E o que é o processo da conversão? É um posicionamento que você tomou a partir de uma verdade que você entendeu, que Cristo morreu por você, agora você precisa seguir Ele, negar a si mesmo. E aí você começa a negar a si mesmo, você começa a ser intencional. E muitas vezes você é tão intenso nisso que esse processo dura 3 meses de uma conversão genuína. Mas, gente, ninguém se converte do dia para a noite, porque a conversão, ela é baseada numa decisão e numa tomada de decisão a longo prazo. Só que tem gente que é tão intencional que às vezes isso é muito rápido. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Processos são necessários. Não adianta você querer a bênção sem o processo. Deus, quando você se converteu, te deu promessas. Vou te usar nisso, vou te usar aquilo. Mas tem processo. Processo onde Deus vai ter que te curar primeiro. Deus vai ter que te estabelecer como, na sua identidade a qual Ele predestinou. Vai ter que arrancar a identidade do mundo. Processo onde você vai aprender a Bíblia. Você vai ter vida de oração. Você vai pegar know-how do que é Deus, de quem é Ele, de revelação. O que é know-how? Conhecimento. Você vai aprender quem é Deus. Você vai viver com Ele. E, queridos, não tem como a gente crescer em Deus sem caminhar com Ele. Então, não despreze os processos. Há processo de santificação, há processo onde Deus vai nos dar unção, há processo onde Deus vai nos estabelecer, mas tudo tem e exige processo. Então, qual é o processo a qual você se encontra hoje? Você está nele em obediência? Você está passando por esse processo pleno em Deus, convicto de que é necessário que essas coisas aconteçam para que lá na frente Deus te estabeleça? E muitas vezes a gente não entende o processo que a gente está vivendo. Muitas vezes você fala assim, meu Deus, está tão difícil, mas eu quero que vocês apenas agradeçam. Fala, Senhor, eu não consigo entender tudo, mas o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Eu decido confiar mesmo sem entender. E se tem uma coisa que Deus ama, são as pessoas que confiam nele sem entender o processo todo. Com certeza, quando as coisas começam a acontecer, você vai entender o porquê que uma coisa sobreveio sobre a sua vida, por que uma dificuldade se apresentou. Aí lá na frente você entende. Mas às vezes quando você estava passando por aquele obstáculo, você não estava entendendo nada. E aí não murmura, apenas fala, Senhor, eu me submeto ao processo. E eu quero, amém? Certo? Então Jesus, morreu na cruz para nos purificar de todo o pecado. Jesus pagou um alto preço e você precisa fazer valer a pena. E aí eu vou perguntar para você, o que você faz todos os dias que fala para o Senhor Jesus, Jesus, eu estou fazendo valer a pena. E eu creio que o nosso maior ato de amor para com o Senhor Jesus é um estilo de vida, aonde Ele se manifesta nas nossas ações, na nossa fala, na nossa conduta. Eu creio que a maior pregação do Evangelho, ela não é na palavra, a maior pregação do Evangelho não é na voz, é nas condutas de uma pessoa transformada. A maior pregação do Evangelho é quando a gente vê alguém que foi transformado. E aí a pessoa que te vê e fala, uau, eu conheço essa pessoa, somente Deus poderia ter feito isso. E aí, o fruto da sua transformação ministra muito mais que uma pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela pode ser carregada de poder, mas a pessoa, sempre que ela vê alguém pregando, ela vai olhar para a vida dessa pessoa. E se essa pregação não condiz com a vida dessa pessoa, a mente dessa pessoa entra em tilt, porque fala assim, uau, essa pessoa prega isso, mas ela não vive isso. Mas quando você prega algo que realmente você vive, o poder de Deus vem sobre aquela palavra. O poder de Deus toca o espírito, a alma e a mente daquela pessoa. Então, o que você está fazendo que fala todos os dias para o Senhor Jesus, Jesus, eu estou fazendo valer a pena. Eu estou fazendo valer a pena. Eu estou fazendo valer a pena. Tudo que o Senhor fez na cruz, eu estou fazendo valer a pena. A nossa conduta, o nosso olhar, a nossa fala. Então, eu só vou falar algo para você. Faça valer a pena. E todo aquele que faz valer a pena, ele não quer ficar só com a mensagem da cruz para ele. O que ele quer fazer? Ele quer anunciar. Amém? Ele quer anunciar aquilo que Jesus fez por ele. Toda pessoa, querido, que é convertido genuinamente, ela é transformada.
Toda pessoa que de fato ela foi convertida, ela encontrou, ela não só foi convertida, porque tem gente que se converteu, mas não teve um encontro com o Espírito Santo. E eu falo que o encontro com o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nível de confronto dentro de nós é superior. E aí, esse confronto vai nos confrontar, transformar. Eu falei para vocês ontem, a gente vê homens e mulheres que a gente crê que é de Deus sendo usados. Mas a partir do momento que a gente não vê na conduta e no estilo de vida a pessoa do Espírito Santo, a gente pode começar a falar, Senhor, será que é só um revestimento de poder? Será que perdeu a aliança contigo? Porque, queridos, eu falo para vocês, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não consegue mais usar as mesmas roupas. Ele não consegue mais falar da mesma forma. Ele falava a gíria, falava a palavra, não dá conta mais, o Espírito Santo vai incomodar. Essa pessoa, e gente, não precisa ninguém falar. O próprio Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Então eu penso, gente, se esse homem que diz que é de Deus está se vestindo tão vulgar, cadê o Espírito Santo nessa vida? Cadê o Espírito Santo incomodando essa pessoa? Incomodando essa pessoa que usa um decote, que usa, né, uma camisa aberta. Porque, queridos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando ele de fato está no templo, suas vestes não podem ser a mesma. Ele se incomoda e ele vai trazer esse incômodo dentro de você. Amém? Então, eu quero que você hoje traga esse confronto. Eu estou fazendo valer a pena. Eu de fato estou fazendo valer a pena. E aí você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar para você ter uma vida de mais separação e de mais santificação. E queridos, eu duvido muito que o Espírito Santo está na vida de alguém que usa decote, que usa roupas sensuais, que tem uma fala promíscua. Eu duvido muito. A pessoa pode até falar que teve uma experiência com ele, mas que ele vive ali dentro, eu duvido muito. Porque eu falo para vocês, eu tenho tanto cuidado, eu sou tão confrontada pelo Espírito Santo, no que eu falo, no que eu posto, na minha maneira de me posicionar, que eu falo para você, como que essas pessoas não estão sensíveis à voz do Espírito Santo? Então, pode ser uma falta de aliança. Amém? Então, como que a gente reconhece alguém cheio do Espírito Santo? Como que a gente reconhece alguém que foi convertido genuinamente? Transformação. Essa pessoa, ela está sendo transformada e ela está buscando uma transformação cada vez mais profunda. Fala para mim, dos anos que você se posicionou, ou do tempo que você está conosco na madrugada, o quanto que você foi transformado, foi moldado por Deus. Quem era você o mês passado? Quem era você o começo desse ano? Quem era você o ano passado? E aí a gente vai vendo que cada vez o Espírito Santo vai trazendo uma melhor versão de nós mesmos a cada processamento. É de glória em glória que nós somos transformados. Amém? É de glória em glória que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos habilita, que o Senhor nos ressignifica. Amém? E eu vou falar algo para você. Nós estamos, por viver dias difíceis sobre a terra. Eu não vou trazer uma mensagem mentirosa para vocês. Eu não vou falar, olha, nós vamos orar 50 dias e Deus vai tirar a mão dele. Não, ele não vai tirar. Deus está chamando o povo dele para orar por aquilo que está por vir. Deus já avisou o seu remanescente antes. Nós somos os trabalhadores da última hora. Deus está nos convocando para pedir reparação de um local que vai viver um tremendo avivamento. E nós seremos essas pessoas que vai ministrar esse avivamento, proclamar esse avivamento, dirigir esses avivamentos. Mas Deus, para lançar o avivamento estrutural sobre um local, ele precisa reparar a terra. E eu quero que você entenda, nesses dias, queridos, vocês têm noção que esse fenômeno chamado El Niño, ele vai durar 1 ano e ele mal começou. E a gente está vendo tornado, tempestade, seca. Não sei se vocês viram na Catarata do Iguaçu, teve uma enchente, virou um barco, matou um turista. Então, eu quero que você entenda, Deus está... Mas Deus já tem falado isso para nós há tanto tempo, Deus já tem nos posicionado, então não se assuste. Nós já sabemos que vai acontecer todas essas coisas. Qual que é o nosso papel como intercessores?
clamar para que Deus avive a sua obra, que Deus avive as igrejas, que Deus avive esses pastores que estão mornos e que Deus nos dê sabedoria para dirigir aquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos. Deus falava para mim, eu até comentei ontem, Deus falou para mim que nos últimos dias a igreja volta a ser primitiva. Primitiva em que sentido? As igrejas começam a se tornar os contextos de áreas, de casas, de lares, como era no começo, avivamentos acontecendo dentro das casas. E o Senhor vai voltar a ter esse formato, porque pessoas avivadas, que não têm nem cargo eclesiástico, vão começar a fazer mover cultos de muito avivamento e o Senhor vai vir. Então Deus mostrava para mim isso, e o que Deus pediu para mim é: ore pela reparação da nação brasileira, porque vai ser derramado um óleo de avivamento para a nação. Primeiro Deus avivou o seu povo. Deus tem avivado muitos homens e mulheres de Deus dentro dessa nação. Nós já estamos vivendo o avivamento. Só que o avivamento vai vir local. O avivamento vai vir sobre a terra. E quando nós estivermos por viver isso, eu quero que você entenda. Todo avivamento, tá? Todo avivamento. Geralmente antes ele vem carregado de catástrofes, dores, né? Tem pessoas que só vão se voltar para o Senhor, só vão chamar o Senhor quando eles estiverem na pior. E eu creio, queridos, que nesses dias, aonde vai ter muita coisa, muita tragédia acontecendo, nesses dias, o Senhor vai trazer um avivamento poderoso e sobrenatural. Então você vai ter que estar preparado, vai ter que estar pronto. Você não vai viver um avivamento global se você não intercede pelas nações. Você não vai viver um avivamento sobre o Brasil se você não intercede sobre o Brasil. E o que Deus vai fazer é extraordinário. Então o Senhor eu estou convocando todos os pastores, líderes, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas, todos homens e mulheres de Deus, com cargo ou sem cargo eclesiástico, levanta. Não precisa estar orando conosco no nosso canal do YouTube, não. Mas se você quiser nos acompanhar, nós vamos estar orando 50 dias de forma ininterrupta. Mas reúne a sua igreja, reveza, põe lá um 24/7. Ou se não, dedica lá na sua igreja todo dia a orar 1 hora, chama o povo para orar, já é alguma coisa. Mas vocês precisam orar para reparar a terra, reparar o seu estado, reparar o seu bairro, reparar aquilo que o diabo está tentando corromper há tanto tempo e tem corrompido. Amém? A nossa nação vai ser incendiada de fogo e a América do Sul também, certo? Escutem o que eu vou falar para vocês. Todas as nações da América do Sul vão viver um poderoso avivamento primeiro, mas o Brasil é o território que tem mais expansão em tamanho, então é aonde vai cair mais avivamento. Eu quero que vocês tenham convicção disso. É aonde que, né, tem muita população, então muitos homens e mulheres de Deus vão estar sendo levantados. Queridos, eu tive uma visão de Deus e eu vi, nós precisamos. Eu quero que você entenda, nós não vamos orar, queridos. Queridos, eu creio de todo o meu coração que tem coisas que não tem como mais a gente pedir para Deus intervir. Eu creio que tem coisas que são apocalípticas e elas têm que acontecer. Nós vamos pedir para Deus livrar o justo, que eu creio que Ele vai fazer isso, independente de você clamando ou não, porque Deus faz separação do ímpio e do justo. Te dou prova disso quando Ele, né, fez acepção entre, Ele separou ali os hebreus dos egípcios. Então, o que eu quero trazer para você? Nós vamos ficar 50 dias no tribunal de Deus. Esses 50 dias significa juízo de Deus. Nós vamos permanecer no tribunal clamando. Então, toda injustiça, tudo aquilo que foi roubado, tirado, né, da sua vida, da sua jornada ministerial, tudo aquilo que o diabo tentou roubar, o Senhor vai restituir, mas você precisa clamar. Nós vamos clamar pela reparação da nação brasileira, mas nós vamos clamar por você que vai estar. Eu estou elaborando um PDF incrível. Hoje eu vou liberar ele, até meio-dia eu libero ele em nome do Senhor Jesus. E hoje às 19 horas eu vou fazer essa live e vou contar para vocês qual foi a visão que Deus me deu. E vou explicar para vocês como que vai fazer o jejum. Eu quero que você jejue, principalmente para Deus te capacitar para ministrar e ser a resposta para o avivamento da nação do Brasil ou da nação que você está. Fala, Senhor, eu quero ser a resposta
de tantos anos que foi orado para que um homem e uma mulher de Deus se levantasse. Eis-me aqui, Senhor Deus, envia-me a mim. E nesses 50 dias, Deus vai te dar a autoridade, Deus vai ampliar a sua visão e Deus vai te dar a ousadia para você cumprir o ID do Senhor. Então aumenta a expectativa do seu coração para aquilo que Deus já está fazendo sobre a terra. Ele não vai fazer, Ele já começou. Fala, Senhor, eu quero ser resposta para a minha nação, eu quero ser resposta para a minha cidade, eu quero ser resposta para o meu estado, eu quero ser resposta para um povo na internet que talvez está faminto e não tem, eles são inalcançados. Senhor Deus, me dá. E queridos, hoje, não espere mais uma oportunidade de alguém que não vai te dar. A oportunidade nós criamos e Deus, Ele vai, colocar essa oportunidade diante de você. E você vai falar, o Espírito Santo vai falar assim, olha, abre uma live, começa a fazer vídeos assim, vai lá numa praça. Então deixa eu falar para você, para de querer somente transbordar Deus num contexto religioso. Nós estamos em dias em que Deus precisa ser... Aqui, queridos, não é um contexto religioso. Nós estamos num contexto, numa plataforma secular. O Instagram não é uma instituição cristã. Eu estou transbordando Deus numa plataforma secular. Você também pode estar fazendo a mesma coisa. Por que você não está ministrando para sua família? Por que você não está levando o ID do Senhor? É como eu disse ontem. Vamos imaginar que nós só temos mais 2 anos de rede social, de liberdade para proclamar o nome de Jesus. E você vai perder esse tempo todinho. Você só usa a rede social para se distrair e para ficar viciado nela? Por que você não está usando ela como uma ferramenta de guerra? Eu transbordo todos os dias aqui para vocês. Nós oramos na madrugada, eu venho aqui transbordar para vocês. Por que você não está transbordando na vida de alguém? Ah, porque você precisa fazer teologia? Mentira, onde que está isso na Bíblia? A teologia pode até te ajudar em partes, em conhecimento, mas você sabe o que te dá autoridade, experiência, é tempo com o Senhor. E se você já tem isso, querido, se você tem comunhão com Jesus, vai, coloca a sua cara e vai. Vai ter gente criticando, vai ter gente perseguindo, mas se você montar uma empresa também vai. Se você quiser começar uma família, vai ter gente criticando, te perseguindo. Porque, queridos, para todo projeto existe oposição. Então, se você vai ser perseguido, independente do que for fazer, faz algo para Jesus. E coloca a sua cara e vai. Nós estamos num tempo, numa era do fim, eu quero que vocês entendam isso. Amém? E eu já falei para vocês, a gente já falou aqui, eu já bati na tecla, eu falei até que não ia fazer mais, eu fui muito perseguida por isso. Guarda alimento. Grãos vai valer ouro. Remédio vai valer ouro. Ivermectina vai valer ouro. Escuta o que eu estou falando para vocês. Muita coisa vai valer ouro. Vocês têm ouvido? Ouçam. Deus tem falado com seus servos. Deus tem dado visão para muita gente. Eu quero hoje que você faça uma pesquisa do último El Ninho que teve há anos atrás. O último, que devastou milhões de pessoas, que trouxe uma seca mundial. E aí eu falo para você, a lei da oferta e da demanda. Não tem o produto, aí o dinheiro deixa de valer. E o que vai valer? Aquilo que é o ouro. É a comida, é o remédio. Amém? Então, deixa eu falar algo para vocês. Vigiem, se atentem. Aquilo que nós oramos, aquilo que nós falamos, está acontecendo. Nós entramos. As coisas só vão piorar daqui para frente. Eu não estou sendo sensacionalista. Vocês precisam estudar. Eu quero que vocês hoje façam uma pesquisa. Deixa eu colocar aqui, ó. Espera só um pouquinho. Vou trazer aqui uma informação para vocês. Ó. Deixa eu ver. Em 2024, que foi aquela enchente no Rio Grande do Sul, foi um El Ninho, tá? Pequeno. Em 1877, em 1878, foi o El Ninho mais devastador de toda a história. Estima-se que entre 30 a 50 milhões de pessoas morreram, principalmente devido a fome,
seca extrema na Índia, na China, no Brasil, na África e em outras regiões. Vou ler de novo para vocês aqui. Estima-se que 30 a 50... Queridos, deixa eu falar com você. Esse é pior que esse que eu estou lendo para você. Esse que eu estou lendo para você é pior do... Esse é o ninho de agora. É pior do que esse de 1877. Estima-se que de 30 a 50 milhões de pessoas morreram, principalmente devido à fome, às secas extremas na Índia, China, Brasil, África e outras regiões. Muitas dessas mortes ocorreram pela combinação do fenômeno climático com a crise sociais e políticas da época. Então, presta atenção. Teve um impacto, teve um prejuízo muito grande sobre a economia, sobre as plantações. E deixa eu falar para você, esse El Ninho está previsto ser o pior de todos os tempos. Em 2024, nós tivemos aquela enchente no Rio Grande do Sul, que foi um pequeno El Ninho. Esse El Ninho vai durar um ano, ele só termina em fevereiro de 2027. Eu não sei se você está entendendo. O que eu tô querendo dizer para você? Acorda. Acorda agora. A nossa maior proteção é estar no Senhor, é viver no Senhor. Você está no Senhor, uau, você tem sua maior arma de guerra. Mas nós também precisamos cuidar, tá? Nós também precisamos cuidar, amém? Então, os maiores recordes, né, da temperatura aconteceu. E agora o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo agora no mês de junho, começou catástrofe. Vocês viram o tornado ontem em Giruá, no Rio Grande do Sul? Um tornado devastador passando, queridos. Deixa eu falar para vocês. Pesquisem sobre o El Ninho. Guardem mantimento em casa. Façam a sua prevenção. Eu estou avisando vocês. Tem coisas que vai valer ouro. Ouro. E que só com muito dinheiro você vai conseguir comprar. Eu não sei o nível de catástrofe que vai acontecer. Mas de uma coisa eu sei. Vai acontecer. Já está acontecendo. Então, cuida, se prepara. A gente precisa, muitos deslizamentos. Se preparem, enchentes, terremotos. Vocês não têm noção. Então, tem um medicamento em casa. E com isso pode vir uma iminência de uma nova PAN. Então, aquilo que Deus tem falado para nós nesses últimos 3 anos começou a acontecer. Acorda. Acorda. Começou a acontecer. Todo dia você vai escutar notícia de que ontem teve um terremoto de 7.1. Eu acompanho todos os terremotos, queridos. Eu tenho esse aplicativo aqui, ó. Eu acompanho todos os terremotos que acontecem no mundo em momento real. Esse aqui, ó. Tira um print aí, ó. Tá. Então, ontem teve um terremoto de 7.1 no Japão. Só que a sorte é que o Japão já é estruturado para esse tipo de, né? Para esse tipo de evento. Mas e o Brasil? Você acha que um prédio do Brasil... Vocês viram o que aconteceu? Gente, vou dar só um exemplo. A Venezuela. Por que caiu tanto prédio na Venezuela? A Venezuela não é um país que está preparado para terremoto. Mas o Japão é, e eles têm tecnologia para isso. Agora imagina um terremoto nível Brasil, aonde tem prédios, vão cair tudo. No Japão quase não vai cair, não vai desmoronar nada, porque toda a estrutura deles está feita para suportar, amém? Então aqui, ó, você acompanha em tempo real os terremotos, ó, terremoto de 3.0, 4.2, então aí você vê onde que teve o terremoto. Quando fica em vermelho, é os mais, né? Então, a partir de 6, já tem muitas catástrofes, né? Ó, 5, então aqui você acompanha tudo que está acontecendo. Então, estejam acompanhando as notícias no quesito do quê? Para você ter um nível de consciência que você não só tem que orar, mas você tem que se preparar. Amém? Você tem que se
preparar, se organizar, certo? E fazer. Eu creio que a igreja pode até ser arrebatada. Gente, Jesus pode vir buscar a gente não passa nada disso. Mas vamos estar preparados para essas coisas. Vamos estar preparados. Deus tem avisado. Para depois falar assim, nossa, aquele povo louco falou. Amém? Então, eu vou falar algo para vocês. Tem um remédio em casa para gripe, para resfriado, né? Tem remédios básicos para vocês não precisar, às vezes, enfrentar uma fila. A gente não sabe. Lembra do tempo do Covid, né? Como que era? Tudo hiperfaturado, né? Então, aquela loucura, aquela coisa. Então, só quero que vocês estejam atentos. Vocês perceberam que algo vai piorar, vocês já se posicionam. Amém? Então, assim, não quero ser sensacionalista, mas é algo que a gente já sabe. A gente aqui já tá sabendo o que vai acontecer. Amém? Então, Deus está avisando através dos profetas, através de pessoas que oram. Gente, vigia, gente, se posiciona. E, queridos, não vai, já está acontecendo. Amém? Gente, os melhores remédios para vocês terem em casa, resfrianol, né? Na verdade, a gripe, ela é viral, né? Então, resfrianol, ibuprofeno, dipirona, né? Tem lá uma caixinha, 2 de máscara. Tem o básico, amém? O básico vocês precisam ter, amém? Gente, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, vai ter uma live poderosa. Eu vou estar explicando para você como que nós vamos estar fazendo o jejum de 50 dias, certo? Vai ser poderoso, poderoso, poderoso. Vai ser 50 dias de intercessão no tribunal de Deus. Nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar para que Deus, tá, venha restituir a terra, reparar a terra, para que esse avivamento venha. Deus vai te encher de autoridade. E você é uma voz profética. Você é uma resposta profética para essa geração. Tem coisas que não adianta mais a gente orar. Elas já estão estabelecidas. São profecias apocalípticas, tá? Que não está debaixo da... Não, tem coisas que estão estabelecidas. Mas o que a gente pode orar é para Deus nos preparar. Amém? Gente, eu espero vocês hoje às 19 horas, horário de Brasília, aqui no meu Instagram, nessa live poderosa, tá? Até meio-dia eu libero o PDF para vocês, vai estar em todos os nossos grupos, certo? Então, que você se posicione, que você já prepare o seu psicológico, já vai desintoxicando o seu corpo, já vai deixando de jantar à noite para você, né, não sofrer tanto nos primeiros dias do jejum. Então, por exemplo, você que está jantando todo dia, já vai se organizando, eu não vou parar de jantar, porque você vai ter que escolher uma janela, né, de alimentação. Então vai ser poderoso, 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 poderoso. Amém? Se você tá muito magro por causa do jejum, aumenta a sua janela de alimentação, intensifica mais na oração, intensifica mais em outras coisas. Amém? Um beijo, que Jesus te abençoe poderosamente. Eu te espero hoje às 19 horas aqui no meu Instagram. Já coloca aí, coloca agora no relógio do seu, né, no alarme do seu celular para você não esquecer. Coloca aí para apitar às 19 horas, que vai ser rapidinho, 40 minutos. Eu ensino sobre o PDF, ensino como fazer o jejum, ensino o que você vai estar fazendo de atos proféticos, amém? Nós vamos consagrar óleo nos 3 primeiros dias da madrugada, que nós vamos começar a campanha. Então já compra lá 1 litro de azeite, né, extra virgem, né? Compra lá um suco de uva também, nós vamos estar consagrando, amém, ao Senhor, para nós estarmos fazendo atos proféticos. Vai ser poderoso, poderoso, poderoso. E se você participou da última campanha e você tem um potinho, né, de conquista de território, usa ele mesmo. Agora você vai colocar outros pedidos, né, você vai colocar outras coisas ali para você estar orando. Se você não tem, compra um potinho para você colocar óleo, colocar ali nomes, lugares, pessoas, que é um ato profético de conquista de território. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia poderoso. Beijo, amo vocês e até às 19 horas na live aqui hoje no meu Instagram.